Louvado seja Deus. Hoje pela tarde, no comecinho da tarde, nós estávamos aqui reunidos para o culto fúnebre do pai do Edmir. Quem vê o Edmir agora aqui na frente, né, Edmir? Nada aconteceu, né? Nada. E hoje estava aqui, estávamos chorando. A vida ministerial, ela é muito desafiadora, né? Ela traz para nós sempre desafios. Mas uma coisa que me chamou muita atenção hoje é a gratidão a Deus pelo impacto da presença do Espírito Santo na família. Então esse é o meu desejo para você, para a sua família, para a sua casa. Querido Edmir, que Deus continue te abençoando, confortando o teu coração. Quero convidar você a mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos o privilégio, Senhor, estarmos na tua casa e de podermos, Senhor, usufruir da tua presença por expressão do teu amor, Senhor, por nós. Obrigado, Senhor, porque tu tem sido generoso conosco, porque tu tem nos alcançado, ainda que tantas vezes, Senhor, queiramos até atrapalhar por nós mesmos, pelas nossas escolhas erradas, pelas nossas infantilidades. Mas, Senhor, obrigado, porque tu não desiste de nós e continua, Senhor, a nos amar de forma indistinta e de forma linda e única, Pai. Muito obrigado. Dispensa, Senhor, sobre a tua igreja a tua bênção, a tua paz e o teu amor. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Esse ano me lancei a um desafio aqui na igreja, nos cultos de quarta-feira, pregar um tema com o título Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças. E eu tenho trazido ao longo dos anos, foram 4 mensagens que eu preguei, hoje é a 5ª, sobre esses pequenos hábitos. Então, eu me lancei a esse projeto a partir de um livro que eu li, e depois, se você tiver um pouco mais de curiosidade, você me procura, eu te digo qual foi o livro. Mas ele traz essa perspectiva de que quando a gente se lança a mudanças intencionais, de fato a vida gera resultados, e resultados que muitas vezes o mundo corporativo diz assim: nossa, você precisa ser extraordinário. Não, esse livro ele tem uma perspectiva diferente, porque ele diz assim: você só precisa ser melhor 1%, só isso, para que você tenha uma vida melhor. Então, nos últimos meses eu preguei alguns sermões sobre o desenvolvimento de hábitos espirituais. Então eu peguei esse livro, apliquei na minha vida espiritual, e eu tenho tido realmente resultados maravilhosos na minha vida. Esse livro não é cristão, ele é um livro fora do mercado, gospel, como o pastor Léo gosta de falar, mas eu trouxe aplicações para a minha vida pessoal, para o meu ministério. O fato é que nos últimos meses, então nos últimos sermões que eu preguei, eu venho falando sobre esse desenvolvimento de hábitos espirituais que nos farão melhores a cada dia na presença do Senhor. Certamente, se você é crente em Jesus, você sempre vai querer estar melhor com o Senhor. Você sempre vai querer desenvolver um pouco mais. A gente tem certas experiências que nós temos com Deus e que a gente vive essa experiência, de alguma forma essa experiência passa a fazer parte da nossa vida, mas tão logo a gente entende que essa experiência voltou a fazer parte de uma rotina espiritual. Não que rotinas sejam ruins, nós ensinamos sobre rotinas e as necessidades dela. No entanto, tem situações espirituais na vida da gente que a gente precisa buscar sempre algo melhor, algo a mais. Portanto, eu entendo que é preciso investir apenas um pequeno tempo do seu dia para você desenvolver ainda mais a sua intimidade com Deus. Ora, quem não quer ter mais intimidade com Deus? Quem não quer ter mais da presença de Deus consigo? Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais Deus cura, mais Deus trata, mais Deus restaura, mais Deus salva, mais Deus vai fazendo as coisas extraordinárias que só Ele pode fazer, mas que muitas vezes Ele vai contar com o seu povo, com a sua igreja. A diferença de uma pequena melhoria, ela pode fazer ao longo do tempo algo impressionante. A questão é que o mundo imediatista, o mundo do self-service, a gente chega, pega. Esses dias eu fui fazer um aconselhamento e a pessoa disse assim: pastor, vamos a uma cafeteria. Eu falei: vamos a uma cafeteria. E naquele local já existiam algumas comidas já prontas, dentre elas uma tapioca. Ô irmão, quem come tapioca que já está pronto no balcão? Aquele irmão resolveu comer.
Olha, eu fiquei com pena, pastor, daquele irmão. Aquela tapioca estava emborrachada, dura, fria, liguenta, estava estranho aquele negócio. Aquele negócio estava muito estranho. Então, meus irmãos, quando nós nos propomos a algo melhor, irmãos, nós temos que desenvolver, por quê? Porque quando nós vamos desenvolvendo, irmão, a comida do self-service, que já está pronta, ela já não agrada aos olhos. Mas a intimidade com Deus vai trazer para nós uma nova perspectiva de alimento. Um alimento novo, um alimento pronto, personalizado, feito para você, do jeito que Deus quer que você experimente da parte dele. O fato é que, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da vida, quando a gente olha esse 1%, ele vai fazer a diferença. Mas quando a gente olha para o momento, ele não faz muita diferença. E daí a pouco aquela comida fica insossa, sem graça. Você diz, não está valendo a pena esse esforço extraordinário de 1%. Quem faz aplicação bancária sabe do que eu estou falando. Se você tem um rendimento através da Selic, você vai olhar e vai dizer assim, dá vontade de eu tirar esse dinheiro dali. Mas deixa lá, porque é o dia a dia que esse negócio vai fluir. Se você investe na poupança Bamerindos, agora pode fazer propaganda, né, que não existe mais o banco. Ô irmão, você vai olhar para o montante, você vai ficar triste ao longo dos anos. Talvez você olhe para o mês, você goste do que você vê. Às vezes nós fazemos assim na vida espiritual. A gente quer fazer investimentos espirituais, só que a gente já quer um retorno grande, imenso. A gente quer o extraordinário. Mas não é o extraordinário. Intimidade com Deus, irmãos, gera dependência, gera quietude no coração. Gera quietude. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menos nós seremos, mais o Senhor será sobre nós, mais nós temos que ouvir, mais quieto nós temos que ficar. Quanto mais longe nós estamos de Deus, mais perturbada é a alma, mais inquieto nós somos, e nas nossas orações a gente fala mais do que ouve. Você já experimentou fazer uma oração e você não dizer nada? Mas como, pastor? Alguém vai orar e não vai dizer nada? Você ajoelha um dia e só faz assim, ó, Deus, fala comigo. Não, Senhor, esse pensamento não é teu. Daqui a pouco você vai começar a ter uma intimidade com Deus ao ponto de você ouvir o que Deus tem para você. Pode até parecer insignificante investir apenas 1%. Muitas vezes até nós desprezamos os pequenos hábitos na vida da gente. Mas acredite, se você conseguir se tornar apenas 1% melhor por dia, você acabará com resultados aproximadamente 37 vezes melhores depois de um ano. Desenvolva. Se desenvolva. Hoje eu vou começar a falar de um outro hábito que nós cristãos precisamos desenvolver diariamente em nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Nós temos aqui um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Uma personagem que nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos quantos maridos ela teve. Nenhum, porque nenhum com que ela dormiu era o marido dela. Nós sabíamos que ela ia buscar água. Nós sabemos que ela mora perto lá do poço de Jacó. Mas nós não sabemos o nome dela. De quem eu estou falando? Da mulher samaritana. João capítulo 4. Nós vamos ler 3 textos agora. Versículo 25, versículo 26 e depois o versículo 39. Diz a palavra do Senhor. Depois daquele discurso que Jesus está ali, daquela conversa, Jesus apresenta que você nunca mais terá sede, e aí ele interpela sobre os casamentos dela, e ela fala a verdade para Jesus, ela disse que não foi casada, e aí Jesus disserta a verdade, Jesus então concorda com ela, e aí naquele diálogo a mulher diz para o Senhor no versículo 25, não entendo bem sobre isso, o que sei é que o Messias está vindo, e quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Versículo 26. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não
não precisa esperar e nem procurar mais por ele. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude de quê? Do testemunho daquela mulher. Do testemunho daquela mulher. Que hábito nós vamos falar hoje? O hábito de compartilhar a fé. O pastor Marcos tem uma habilidade que, claro, Deus deu a cada um de nós habilidades especiais. Ao pastor Marcos, ele olhou lá de cima com mais graça e disse: a esse eu vou dar mais habilidades especiais do que para outros. E assim ele fez. E eu oro e peço ao Senhor que Ele me dê essa habilidade que eu vou falar agora. Eu falei: Senhor, me dá essa habilidade, Senhor, tem misericórdia de mim. Pastor Marcos tem uma habilidade ímpar de olhar para as pessoas, identificar liderança nessas pessoas, desafiar essas pessoas para um trabalho novo, e ele fica tranquilo porque ele sabe que aquela pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, pela razão certa, porque o Espírito Santo já falou com ele. Isso é impressionante, pastor. Isso é uma habilidade que Deus deu a poucas pessoas. No começo do ano eu tive uma conversa com o pastor Marcos em nossas reuniões ministeriais. E ele me pastoreando naquele momento, cuidando de mim. E ele disse assim: eu tenho um novo desafio para você. Eu confesso que quando o pastor Marcos olha para a gente e diz que tem um novo desafio para você, a gente se treme todo, sabe? E desde então, irmãos, eu aceitei aquele desafio e eu estou então liderando o ministério de missões aqui da nossa igreja. Ele despertou em mim, ele virou uma chave no meu coração que precisava ser mexida nela. Desde então eu me voltei novamente para os livros da área de missões, me voltei novamente para todos os meus estudos, e aquela paixão se reacendeu no meu coração. E domingo estava eu aqui chorando com o Zezinho me fazendo chorar, porque tudo isso está se reacendendo nos últimos tempos, nos últimos meses no meu coração. Mas existe em mim uma habilidade que Deus me deu, que é de compartilhar a fé. Eu sei que a habilidade que eu tenho não é a habilidade que todas as pessoas têm. Onde eu chego, eu tenho facilidade de falar de Jesus para as pessoas. O pastor Marcos já disse em púlpito aqui que ele não tem essa habilidade. E cada um, está vendo como Deus olha assim com graça e dispensa, né, a cada um? Mas, meus irmãos, não é porque eu sei que eu tenho, que eu vou exigir que você tenha. Mas uma coisa nós precisamos ter: o hábito de compartilhar a fé. Quando você fizer um curso aqui na nossa igreja chamado Cristão Contagiante, você vai entender que Deus te fez com habilidades especiais, com esse seu jeitinho. E é com esse seu jeitinho que você vai ter que compartilhar a fé. Uns vão falar, uns vão ministrar, outros vão dar estudo bíblico, outros vão chamar para tomar um café em casa. Outros vão fazer um estudo bíblico, outros vão dar um chocolate com um versículo bíblico. Outros vão para uma praça, pegam um microfone e prega para muita gente. Outros vão pegar o remédio que ele vai entregar na casa do cliente e vai botar um versículo bíblico dentro. No saco da farmácia, tem um versículo bíblico dentro. É a forma que a pessoa tem de falar de Jesus. De um jeito ou de outro, nós temos que desenvolver o hábito de compartilhar a fé. Olhando para essa história, a história dessa mulher, muito me impressiona que imediatamente, de tão impactada que ela ficou, ela já compartilhou a fé. Mas quando eu paro para pensar sobre ser melhor, se desenvolver, crescer espiritualmente, a pergunta que vem ao meu coração e reverbera é: mas afinal de contas, por que então ser melhor a cada dia? Espiritualmente falando, por que ser melhor a cada dia? É a santificação, é a consagração. E a gente fica então nesse loop. Mas nós não podemos reter isso para nós. Quando nós olhamos para o texto de Atos 1:8, o que é que diz a palavra do Senhor em Atos 1:8?
Esse texto o crente tem que saber ele de cor. Então abra sua Bíblia, porque você sabe ele de cor. Você vai abrir a sua Bíblia em Atos 1:8. E recebereis poder, o Espírito, e vocês vão ser testemunho de quem? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Mas lá não está dizendo, pastor, esse texto está dizendo assim, ó, quando o Espírito Santo descer sobre vós, alguns, não, são todos nós. A questão, irmãos, é o seguinte, o relacionamento com Deus começa com a presença do Espírito Santo em nós, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E então, é através da presença do Espírito Santo, nós vamos crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos nos arrependendo do nosso pecado, e aí vamos vivendo essa relação com o Senhor, nós vamos crescendo, amadurecendo, desenvolvendo, aí nós vamos nos consagrando, vamos nos santificando. Sim, irmão, e? Para quê? Porque nós precisamos ser? O que diz o texto de Atos 1:8, irmão? Testemunha, então diga, testemunha. Então nós precisamos ser o quê? De quem? De Cristo. Porque em nós agora tem o quê? O poder. Ah, agora é o meu poder, eu sou um super-homem, a Mulher Maravilha. Não, esse é o poder do Espírito Santo que está em nós. Então, meus irmãos, eu não posso reter isso para mim. O que em mim está fazendo a diferença, eu não posso reter. Eu não posso reter para mim o que em mim está fazendo a diferença. Quer ver uma coisa? A mulher faz um corte de cabelo novo. Quando ela chega no grupo pequeno, as amigas do grupo pequeno dizem, mulher, que corte. Ah, mas foi lá no fulano, ela já passa o telefone de para 3, 4. Homem rapaz, gostei da limpeza nesse carro. Rapaz, anota aí o telefone do cara que faz a limpeza. Porque aquilo que é bom para nós, a gente compartilha, mas por que com o Evangelho a gente não compartilha? Aquilo que está fazendo a diferença na nossa vida, nós compartilhamos, mas o Evangelho que tem mudado a nossa vida, nós não compartilhamos. A não ser que o Evangelho não esteja fazendo mais tanta diferença. Que tal você começar então a compartilhar com as pessoas ao seu redor as pequenas, porém significativas mudanças que estão acontecendo na sua vida, através da intimidade que você está desenvolvendo com o Senhor a cada momento. Durante o tempo em que Jesus esteve com nós, irmãos, Ele nos apresentou o Evangelho que transformaria o mundo, o Evangelho da transformação. Mas não parou nele, Ele deixou para nós uma missão. Ele disse que nós tínhamos que ser intencionais nos nossos relacionamentos. Portanto, ide e fazei discípulos aonde? Em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até que tudo se acabe. Quando nós pensamos que o hábito de compartilhar não é nosso, mas é o Senhor quem está em nós, isso muda. Eis que eu estou convosco, vai. Aí Moisés, vamos voltar lá no Antigo Testamento. Diz, mas eu vou lá no faraó, mas eu não vou conseguir falar. E eu vou falar em nome de quem? E como é que vai ser isso? E ele diga para faraó que você está indo no nome de quem? Do grande eu sou. Porque se ele chegasse em nome de si mesmo, ele ia ter problema. Então, quando nós estivermos desenvolvendo a nossa habilidade de compartilhar a fé, nós não podemos ir em nosso nome, nós temos que ir no nome do grande eu sou. E o que pode acontecer com a igreja se ela não desenvolver esse hábito? Aí nós vamos lá para Atos 8,
Agora é o contrário, nós lemos Atos, qual foi, Paulinho? Atos 1:8. Agora nós vamos ler Atos 8:1. Olha o que aconteceu com a igreja. Atos 8:1 diz: levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Onde é que a gente leu esse Judéia e Samaria? Em Atos 1:8. Irmão, havia por parte da grande maioria dos cristãos o hábito do desenvolvimento pessoal exclusivo. Ou seja, as pessoas queriam conhecer mais e mais de Cristo, através da oração, através da palavra revelada. Mas eles tinham dificuldade, eles tinham medo em desenvolver o hábito de compartilhar o Evangelho. Então, irmão, o próprio Deus foi quem permitiu que a igreja fosse perseguida. Porque na hora que a igreja foi perseguida, você vai ver lá no capítulo 11, já você não precisa abrir agora, depois no capítulo 13, você vai ver que essa igreja, ela começou a crescer depois dessa perseguição. Depois que Estevão foi morto. Eles eram medrosos, eles não compartilhavam. E o Senhor então permitiu uma perseguição à igreja. Sabe o que eles fizeram lá na Samaria? Lá na Judéia? Começaram a falar de Jesus. Judeu, gregos. E todos que chegavam ouviam o Evangelho. Ora, foi preciso uma perseguição. Mas nós não precisamos mais dessa perseguição, né, irmão? Ou precisamos? Ou será que já estamos vivendo ela? Porque nós temos nos calado diante de alguns assuntos da nossa sociedade. Porque nós não temos apresentado o Evangelho da verdade. Mas voltando para a história da mulher samaritana, é provável, claro, que você esteja familiarizado com essa história. É provável que você já tenha ouvido muitas pregações e estudos nesse texto. De fato, hoje eu não vou trazer nenhuma novidade. Mas eu quero apenas relembrar conceitos que são simples, que são profundos, dessa conexão entre Jesus e essa mulher, e o que isso pode então nos ensinar. Sobretudo, o compartilhar da fé. Ontem à noite eu encerrei o estudo do Tetelestai, pela segunda vez no meu grupo pequeno. As duas vezes foram momentos assim lindos que nós tivemos, tanto há 4 anos atrás, quando nós fizemos o estudo. Voltamos a fazer agora. O grupo ficou impactado, parecia que estava assistindo pela primeira vez. Parecia que estava estudando pela primeira vez. Esse material ele fala do projeto de regeneração do homem, né? O projeto de Deus para que o homem seja restaurado. E ontem então nós encerramos o estudo, e nós estávamos conversando lá no grupo pequeno, eu estava dizendo o seguinte: e se alguém te perguntar sobre quem é Jesus para você, o que você vai dizer para essa pessoa? Que ele é lindo, que ele é tudo? E se a pessoa disser que ela não acredita em Jesus? Ela não acredita que Jesus é o Filho de Deus? Olha, eu até acho Jesus um cara interessante, boa conversa, talvez um filósofo, mas Filho de Deus não. O que você vai dizer para essa pessoa? Então esse foi o papo ontem do nosso grupo pequeno. A gente estava pensando sobre essas perspectivas, mas a gente entendeu uma coisa: que a essência de Cristo não mudou, não mudará, e nós não podemos mudá-la para agradar a sociedade de hoje. Ah, mas o cara não acredita na Bíblia. Ah, então não vou falar de Jesus. Você vai falar porque quem acredita é você. Se você acredita, fale naquilo que você acredita. Se está transformando a sua vida, apresente a transformação. Mas fale. A mulher samaritana, ela era uma mulher comum. Ela não tinha conhecimento teológico. Ela não tinha conhecimento bíblico. Ela não era membro da primeira igreja batista de Fortaleza, com sermões maravilhosos a cada domingo.
Ela acabou de encontrar o Messias. E naquele momento, ela já partiu para anunciar o que estava acontecendo na sua vida. Ela ficou tão impactada, irmãos, com aquela pequena mudança na sua vida, que ela não conseguiu guardar para si. No versículo 29, o texto diz: vinde, vede, um homem que me dissesse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E o seu testemunho levou muitos samaritanos a irem até Jesus e ouvirem a sua mensagem. Será que nós temos sido intencionais no compartilhamento do Evangelho? Será que nós estamos sendo intencionais ao compartilhar a nossa fé? Ao orar antes da cirurgia? Ao colocar o versículo bíblico na entrega do cliente? Portanto, nós precisamos desenvolver algumas atitudes com base nesse comportamento. E a primeira, então, é o entusiasmo. A mulher samaritana parece ter ficado muito impressionada com aquela experiência. Ela ficou eufórica. Mas sabe por quê? Porque quando a gente fala do que muda a gente, do que nos traz mudanças significativas, a gente fala isso com entusiasmo. A gente fala com alegria. A gente fala com vigor. Por mais que você tenha um jeitinho mais caladinho de ser, mas se isso é significativo para você, isso vai fazer com que você fale de forma entusiasmada do Evangelho. Aquela mulher estava animada, motivada para compartilhar a sua descoberta com os outros. E é outra coisa, né? Ninguém quer ouvir pessoa desanimada. Mudou, né? Mas que mudança sem sal é essa? O outro olha e diz assim: quero para mim não. Mas se você fala com vigor, se você fala com alegria, irmão, nossa, onde é? Como é? A pessoa já fica interessada. Aquela mulher foi autêntica. Percebe no texto? Olha, ele falou tudo sobre mim. Então, para nós, parece que aquela mulher era falada na cidade, né? Todo mundo sabia. Mas ela não teve vergonha. Ela foi autêntica. Ela voltou lá para a sua vila, para o seu lugar, e ela contou a verdade para os seus vizinhos. Essa mulher, ela teve uma experiência pessoal com Jesus. E quem tem uma experiência pessoal com Jesus não pode mais mentir. Tem que ser autêntico. Tem que ser verdadeiro. Quando você for compartilhar a fé com alguém, seja entusiasmado. Seja autêntico. Seja autêntico. Tenha coragem. Um outro aspecto dessa mulher. Às vezes a gente chega num determinado lugar e você sente aquela... Eu sou um pastor batista, a gente fala insight. Talvez se eu fosse um pastor pentecostal, eu dizia assim, a voz do Espírito Santo, né? Mas brincadeiras à parte, às vezes você está num determinado lugar e você sente aquele desejo de falar com alguém. Fala com a pessoa, ora por ela, compartilha esse versículo. Tantas coisas que às vezes vem aquele negócio dentro da gente, né? E de fato é o Espírito Santo mesmo, irmão. E às vezes a gente se cala. Se você ler o livro da irmã Nádia, contando a trajetória do irmão Carlos, de toda aquela saga que eles viveram, você vai encontrar no livro uma parte em que ela estava dentro de uma clínica, lendo um livro. Quem conhece a irmã Nádia sabe que ela tem aquele jeitinho mais discreto dela, mais quieta, mais na dela. Poucas palavras, mas com palavras sempre muito oportunas, muito certeiras. E ela estava ali quietinha, um livro na mão, e uma senhora do lado. O livro, o título, Uma Vida com Propósito. E a pessoa ficou inquieta, perguntou, mas como? Quem está aí? Quem estava naquele médico era porque estava passando pelo problema, né?
Falei, meu marido, um tumor no coração. Falei, minha filha também. E como é que você entende que tem um propósito nisso? Você está lendo esse livro. Se ela não tivesse compartilhado naquele dia, a Danilane não teria entregue a vida dela a Jesus. A família daquela jovem não teria se convertido. No dia do sepultamento da Danilane, eu estava lá em Açu, com o Carlos, com a Nádia. Uma sala pequena, um pouco menor até do que o nosso auditório. Muita gente, muita gente. Estavam todos esperando os amigos de Fortaleza que iam chegar. Começamos o culto. Carlos fez questão de tocar naquele dia, de cantar naquele dia. Eu falei, meu Deus, segura teu servo, Senhor. De Açu para Fortaleza eu ia andar muito ligeiro, viu, irmão, para chegar aqui com o Carlos. Mais do que o normal, pastor. E naquele dia o Carlos deu testemunho dele, irmãos. Acho que 2 anos depois eu voltei lá naquela igreja, o pastor lá da primeira igreja batista de Açu me convidou para pregar. Pastor, isso aqui é fruto daquele velório. Isso aqui é fruto daquele velório. Porque um dia, numa determinada sala de um consultório, a irmã Nádia teve coragem de compartilhar a sua fé. Ao olhar para essa mulher samaritana, o texto também mostra que ela tinha uma palavra de persuasão. Muitos vieram, o texto diz que muitos foram até Jesus. A maneira como aquela mulher, ela expressou, a maneira como ela levou, a persuasão daquela mulher começou, irmão, por causa do entusiasmo dela, por causa da coragem que ela teve, por causa da autenticidade dela. As pessoas olharam e viram que o que ela estava falando era real, de uma experiência que elas tinham vivido. Quando você for compartilhar sua fé com alguém, irmão, compartilha daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não precisa ter oratória, curso de linguística. Você não precisa ter curso de vendas. Não, irmão. O evangelho não é nada disso. O evangelho só é a fé em Jesus, que compartilhada com o outro. Entusiasmo, autenticidade, coragem, persuasão. A maior atitude dessa mulher foi a sua disposição de ouvir o que Jesus tinha para ela, de buscar a compreensão e compartilhar. Compartilhar. Ela podia ter ouvido, ela podia ter compreendido, e ela podia ter guardado para si. Não, porque agora eu vou buscar mais santidade. Temos que buscar a santidade. Eu vou buscar mais consagração. Temos que buscar a consagração. Mas nós não podemos reter em nós. Quando você for a Israel com o pastor Marcos, você vai ver que o Rio Jordão, ele deságua no Mar da Galileia. Pastor, se eu estiver errado, você pode me corrigir, que eu sou ruim de geografia, pastor. Mas o Rio Jordão vem, deságua ali. O Mar da Galileia, irmãos, ele continua. O Mar da Galileia, ele é lindo, ele é vivo. O mesmo rio chega lá no Mar Morto. E o Mar Morto não compartilha com ninguém. É assim mesmo, pastor? Forçando a hermenêutica, irmão. Se você não compartilhar, você vai morrer. O mar. Não retenha para você. Não retenha. Compartilhe. Seja abundante. Seja intencional. Do seu jeitinho. Conversa com Deus e diz assim: Deus, me ajuda a compartilhar essa fé. Me ajuda a compartilhar do teu amor. Me ajuda, Senhor. Eu quero criar esse hábito na minha vida.
Agora eu estou concluindo e quero voltar no versículo que nós não lemos. Nós pulamos. Mas ele é importante para a gente fechar esse raciocínio. É o versículo 27. Os discípulos chegaram e ficaram escandalizados quando Jesus estava lá conversando com aquela mulher. Samaritana. Como é que pode? Ficarem escandalizados. Não podiam acreditar que Jesus estivesse ali conversando com uma mulher daquele povo. Irmão, já parou para pensar que se Jesus tivesse escolhido um tipo de pessoa para poder compartilhar o seu amor, como aqueles discípulos queriam, como seria o evangelho hoje? Comece hoje, irmão, a desenvolver esse hábito espiritual na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu condomínio, e onde mais Deus te colocar. Onde Deus mais te colocar. Não escolha pessoas. Não, esse não vai dar um bom crente, não. Aquele vai. Ô, irmão, não faz isso, não. Você vai atrapalhar a ação do Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus fazer de você apenas um instrumento. Não escolha. Não tenha medo. Simplesmente fale de Jesus, usando a orientação que Paulo nos dá aos Colossenses 4, versículos 5 e 6, e eu termino a mensagem de hoje com esse texto. Sejam cautelosos enquanto vivem, enquanto vocês trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, e não é derrotar o outro num debate. Uau, que texto, né? Eu li na versão A Mensagem. Na versão mais tradicional, ele vai dizer assim, ó: aproveite a oportunidade para com os de fora, com uma palavra temperada com sal. Não se cale. Não se cale. Fale para as pessoas o que Jesus está fazendo na sua vida, na sua família. Aquilo que Deus tem conduzido o teu coração dia após dia. Fale de Jesus. Você não precisa imitar o pastor Naum, o pastor Marcos, o pastor Vitor, o pastor Léo. Você não precisa imitar o seu professor da escola bíblica, o seu líder do pequeno grupo. Só diga assim: Deus, me usa como tu me fizeste, com as habilidades que tu me deu. Senhor, me usa, só me usa. Ô irmão, você vai ver o quanto Deus vai te usar. Quanto Deus vai te usar. Quero convidar você a orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E vamos começar a fazer essa oração agora. Senhor, me ajuda a ser intencional nas minhas relações, compartilhando a fé, compartilhando do teu amor, de tantas coisas lindas, Senhor, que tu tens feito na minha vida, na minha família. Me ajuda, Senhor, pois eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero falar de mim, mas de tudo, Senhor, que tu tens feito em mim. Eu não quero falar, Senhor, de quem eu sou, mas eu quero falar, Senhor, de quem tu és. Me ajuda, Senhor. Me dá, Senhor, pessoas ainda essa semana, para que eu possa compartilhar do teu amor, da tua graça. O quanto eu posso dizer para essas pessoas que tu és fascinante, Senhor, com coisas tão simples, com situações tão corriqueiras, como foi, Senhor, ali com aquela mulher samaritana. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos uma igreja que vai desenvolver o hábito de compartilhar a fé em tempo e fora de tempo. Assim nós oramos, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém.